Olá pessoal, bem-vindos ao canal Temas do Direito. Aqui é o Luiz Henrique e nesta aula daremos início ao estudo do direito penal. Então fique comigo, assista até o final, deixe sua reação, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Antes de dar início ao estudo do direito penal, é importante destacar alguns conceitos sobre a ciência jurídica denominada direito. Do latim directum, ou seja, de acordo com aquilo que é reto, que está na norma, que não se desvia da regra. Direito é o conjunto de normas jurídicas constituídas a partir da razão humana e dos princípios que possibilitam uma série de condutas em sociedade. Silvio Rodrigues vai dizer que é a ciência social que só pode ser imaginada em função do homem vivendo em sociedade. Nessa mesma linha, Venosa complementa dizendo: não existe direito fora da sociedade. Onde existe a sociedade, existe o direito. Só pode haver direito onde o homem, além de viver, convive. Assim, o direito disciplina a vida em sociedade, objetivando garantir a harmonia, preservar a paz e a boa-fé, mediante o estabelecimento de regras de conduta e a atuação diante de eventuais conflitos, seja prevenindo ou punindo. Agora que já sabemos o conceito de direito, passamos ao estudo do direito penal, que é aquela parte do ordenamento jurídico que vai fixar as características da ação criminosa, vinculando-lhe penas ou medidas de segurança. Lembrando, pena é a consequência imposta pelo Estado quando uma pessoa comete uma infração penal, praticando o agente, fato típico, ilícito e culpável, abre-se para o Estado a possibilidade de fazer valer o seu jus puniendi, o seu dever poder de punir. Medida de segurança é uma espécie de sanção penal imposta aos inimputáveis. Direito penal também pode ser definido como o conjunto de normas jurídicas que regulam o exercício do poder punitivo do Estado, associando o delito como pressuposto e a pena como consequência. Diferença entre norma e lei. Norma jurídica é uma regra de conduta imposta, admitida ou reconhecida pelo ordenamento jurídico. Norma e lei são usadas comumente como equivalentes. Porém, norma, na verdade, abrange também o costume e os princípios gerais do direito. Silvio de Salvo Venosa vai conceituar lei como uma regra geral de direito, abstrata e permanente, dotada de sanção, expressa pela vontade de uma autoridade competente, de cunho obrigatório e de forma escrita. Alocação na teoria geral do direito. Cuida-se de ramo do direito público, por ser composto de regras indisponíveis e obrigatoriamente impostas a todas as pessoas.
Além disso, o Estado é titular exclusivo do direito de punir e figura como sujeito passivo nas relações jurídico-penais. Objeto do direito penal: analisa os fatos humanos indesejados, define quais serão rotulados, taxados como crime ou contravenção penal e comina as penas. Ocupa-se do crime como norma. Por exemplo, define o crime de lesão corporal no ambiente familiar. Artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. Direito penal objetivo: é o conjunto das normas, o seu complexo. Direito penal subjetivo: é o poder-dever de punir do Estado, o seu jus puniendi. Garantismo penal: Estado constitucional de direito, submissão do próprio Estado ao direito. Embora o Estado detenha com exclusividade o poder-dever de aplicar a sanção ao indivíduo que violou o ordenamento jurídico penal, ao aplicá-la, deverá observar os princípios expressos ou mesmo implícitos na Constituição Federal. O magistrado, ao aplicar a norma penal, deverá interpretá-la conforme a Constituição, respeitando os direitos fundamentais que limitam a atuação do direito penal. Um exemplo é o respeito à dignidade da pessoa. Um exemplo da garantia da dignidade da pessoa está na súmula vinculante número 11 do STF, que torna excepcional o uso de algemas. Vejamos o texto. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Um outro notável princípio que deve ser aplicado ao direito penal é o devido processo legal, consagrado no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal de 1988, com o seguinte texto: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. É pacífico que referido princípio representa um sobreprincípio, um supraprincípio ou um princípio base, norteador de todos os demais que devem ser observados no processo. No direito, tudo começa com um fato, que pode gerar consequências positivas ou negativas. Esse fato será observado pela criminologia, que fará um primeiro filtro, observando qual tratamento político o fato merece. Criminologia é uma ciência empírica que estuda o crime, o criminoso, a vítima e o comportamento social. Observa a realidade fática. Objeto de estudo: ocupa-se do crime como fato. Por exemplo, vai indagar quais fatores contribuem para a violência doméstica e familiar. Política criminal.
Trabalha as estratégias e meios de controle social da criminalidade. Objeto: ocupa-se do crime como valor. Por exemplo, estuda como diminuir os casos de violência familiar. Política criminal nada mais é do que uma forma de resposta ao crime, criada pela sociedade com a intenção de punir de maneira adequada o indivíduo que infringe as leis. Meirelles Delmas vai dizer que a política criminal é uma pesquisa principalmente jurídica, voltada para encontrar a fórmula de erradicação do crime na sociedade. Não se limita apenas ao direito penal, seus estudos abrangem outras formas de controle social. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir, deixe sua reação, comente e se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. Até mais!